Olá, é Isabela Loures, produtora de conteúdo artístico e literário para pessoas com deficiência visual. Mais uma vez estamos aqui na Rádio Teletema Espaço da Inclusão para o nosso programa Momento do Audiolivro. Hoje eu vou trazer para vocês o trecho final do livro Um Teto Todo Seu, da aclamadíssima escritora inglesa Virginia Woolf, considerada a maior escritora do século XX. Antes, porém, da apresentação desse trecho, eu vou deixar para vocês uma fala da escritora e crítica literária Noemi Jaffe, dada numa entrevista para o programa Literatura Fundamental, parte da grade de programação da Univesp TV. Vamos então ao trecho em que Noemi Jaffe comenta a obra e, na sequência, a leitura do momento final do livro. Interessante. Aliás, começando a falar então aqui do Um Teto Todo Seu, esse ensaio que ela escreveu, você escreveu o pós-fácil, a gente está mostrando ali no monitor. Esse livro, ele foi na realidade resultado de algumas conferências que ela ia proferir, mas parece que ela mudou um pouco o que originalmente tinha sido pedido a ela. O que tinha sido pedido a ela era para escrever sobre mulheres e ficção. E o que acabou virando, Noemi? Então, primeiro ela assumiu um outro personagem, né? Essa primeira pessoa que fala nas conferências que ela deu não é ela mesma. É uma personagem que ela criou, que eu acho que é a Mary Seton, se não me engano, isso. Que seria uma das mulheres do rei Henrique VIII. Né? Uma das muitas mulheres que o rei Henrique VIII manipulou, usou. Então, para começar, ela fez isso. Ela criou um personagem que fala as conferências e que não é ela mesma. Então, a gente já fica se perguntando até que ponto essas conferências são reais, até que ponto elas são ficcionais. E depois, né, tinham pedido para ela para falar sobre as mulheres e a ficção, e ela se perguntou, o que eu posso falar sobre mulheres e ficção se não há mulheres que escrevem ficção na Inglaterra até o século XX? Muito poucas. Né? No século XIX havia duas, no século XVIII uma, duas, no século XX mesmo, muito poucas. Então, como é que ela poderia falar sobre isso? Era como se o pedido que tivesse sido feito a ela fosse uma ironia, uma brincadeira. Então, ela acabou não falando sobre isso. Ela acabou falando sobre a ausência das mulheres na ficção. E explicando por quê, né? E o que as mulheres precisam aqui na avaliação dela para conseguir escrever ficção? É uma coisa muito interessante, porque as mulheres, para escrever ficção, não precisam de universidade, não precisam de estudo, elas precisam de um espaço, né, ou seja, um teto, e 50 libras por semana. Né, ou seja, também elas terem independência econômica, financeira, e no caso, muito pouco. Né? Porque o que acontecia na época dela com as mulheres era que as mulheres não tinham ganhos, não podiam se sustentar. Algumas mulheres que ganhavam ou que tinham já um patrimônio, esse patrimônio passava para as mãos do marido, nada, elas não tinham propriedade, né, elas não podiam votar. A Virginia Woolf, inclusive, fez parte do movimento sufragista inglês, né, para tentar defender a presença das mulheres nas eleições, para as mulheres poderem votar. Ela fala aqui no livro que as mulheres não podiam nem entrar nas bibliotecas, nem caminhar. Tinha um caminho que não era o mesmo dos homens na porta da biblioteca, uma situação absurda. Então, elas não tinham o espaço delas. Diferença na comida que era servida. Então ela fala, por que as mulheres não escrevem? Não é porque elas têm menos capacidade que os homens de escrever, é simplesmente porque a cultura e a sociedade não permitem que ela escreva, porque elas estão a serviço dos homens escrevendo. Né? Então a situação mudou muito de lá para cá, mas o livro ainda continua atual, né? Continua não mudou muito tanto atual. assim, né? Continua muito atual, porque se você for ver a presença das mulheres na literatura e nas outras áreas da cultura, ainda é muito menor do que a masculina, porque mal ou bem, as mulheres ainda têm uma jornada tripla.
de trabalho e os homens não têm. Isso pode ser estendido, inclusive, para fora do mundo das artes também. Ainda tem diferença de salários, coisas absurdas. Tem uma outra coisa muito interessante nesse ensaio também, que foi aquela conjectura que ela fez caso o Shakespeare tivesse uma irmã e ela fosse tão talentosa quanto ele. Que história é essa? Ela até fala de um jeito que a gente fica pensando, será que o Shakespeare não teve uma irmã? Então ela fala assim, se o Shakespeare tivesse tido uma irmã tão talentosa quanto ele, como você falou, o que teria acontecido com ela? Certamente ela teria encontrado um parceiro, alguém por quem ela se apaixonaria, certamente eles teriam tido uma relação, ela teria engravidado, grávida ela não poderia ter o filho, porque os pais ficariam escandalizados de ter uma filha grávida com um parceiro proibido, ela fugiria de casa, grávida, ela perderia o filho, ou sei lá, ela teria esse filho sozinha, porque o marido não iria assumir esse filho e ela morreria. Então, se ela não existiu, ela poderia ter existido. Se ela não existiu, outras mulheres como ela existiram. Porque o que aconteceria com uma mulher com habilidades artísticas no século XVII? Nada. Então, essas mulheres que existiram, claro que existiram, não tiveram repercussão. Então, quantos Shakespeares femininos a gente não perdeu e talvez continue perdendo por causa disso, né? Por causa dessa dificuldade que as mulheres têm de atravessar barreiras culturais, históricas, sociais, políticas, porque ela lida com essa realidade de uma forma muito lúdica, irônica, né? Quando ela fala, por exemplo, sobre as diferenças no jantar que ela teve com as mulheres e no jantar que ela teve com os homens, no almoço. Ela almoçou com os homens, era um almoço fartíssimo, com as melhores comidas e num lugar maravilhoso. Inclusive ela vê passar, e eu acho esse personagem, eu até falo no ensaio, ela vê passar um gato, um gato sem rabo. Um gato sem rabo, que eu acho que representa o que são as mulheres. Né? É um gato bonito mas ele passa e ele não tem rabo, é uma coisa meio esquisita, um personagem fora do lugar. E quando ela vai jantar com as mulheres, é um jantar frugal, né, sem nada de especial, a comida muito simples, e mesmo assim as mulheres ficam satisfeitas com aquilo. Então tem passagens assim muito saborosas, né, no jeito como ela lida com isso, ela é muito irônica. Então você chega a dar risada, não é? Mas a Virginia Woolf não é trágica, não. Não, ela sabe lidar com as próprias dificuldades de uma forma muito sábia. Inclusive chega no final exortando as mulheres a mudar aquela realidade, né? Aqui, portanto, Mary Beaton para de falar. Ela lhes disse como chegou à conclusão, a prosaica conclusão, de que é necessário ganhar 500 libras por ano e ter um quarto com fechadura na porta se vocês quiserem escrever ficção ou poesia. Tentou expor sem disfarces os pensamentos e impressões que a levaram a pensar assim. Pediu-lhes que a acompanhassem voando para os braços de um bedel, almoçando aqui, jantando acolá, traçando desenhos no Museu Britânico, retirando livros da prateleira, olhando pela janela. Enquanto ela esteve fazendo todas essas coisas, vocês, sem dúvida, estiveram observando seus deslizes e fraquezas e determinando que efeito tiveram nas opiniões dela. Vocês a estiveram contradizendo e fazendo quaisquer acréscimos ou subtrações que lhes tenham parecido apropriados. E tudo isso é como deve ser, pois, numa questão como essa, a verdade só pode ser alcançada pondo-se lado a lado muitas variedades de erro. E concluirei, agora antecipando 2 críticas, tão óbvias que vocês dificilmente deixarão de fazê-las. Nenhuma opinião foi expressa, dirão vocês, sobre os méritos comparados dos 2 sexos mesmo como escritores. Isso foi feito propositadamente porque, ainda que fosse chegada a hora de tal avaliação, e é muito mais importante no momento saber quanto dinheiro as mulheres tiveram e quantos quartos do que teorizar sobre sua capacidade.
Mesmo que fosse chegada a hora, não creio que os dons, sejam eles da mente ou do caráter, possam ser pesados como açúcar e manteiga, nem mesmo em Cambridge, onde são tão versados em colocar as pessoas em turmas e fixar-lhes bonés na cabeça e letras depois de seus nomes. Não creio que mesmo a tabela de precedência que vocês poderão encontrar no almanaque de Whittaker represente uma ordem definitiva dos valores ou que haja alguma razão sólida para se supor que um comendador da ordem do banho acabe entrando para jantar atrás de um mestre em insânia. Toda essa disputa de sexo com sexo, de qualidade com qualidade, toda essa alegação de superioridade e imputação de inferioridade pertencem ao estágio da escola particular da existência humana, onde há lados. E é necessário que um lado vença o outro, e é da máxima importância subir numa plataforma e receber das mãos do próprio diretor um vaso altamente ornamental. À medida que amadurecem, as pessoas deixam de crer em lados ou em diretores ou em vasos altamente ornamentais. De qualquer modo, no que concerne aos livros, é notoriamente difícil aplicar-lhes rótulos de honra ao mérito de tal modo que não se desprendam. Pois não são as resenhas da literatura atual uma ilustração perpétua da dificuldade de julgamento? Este grande livro, este livro sem valor. O mesmo livro é chamado de ambas as formas. Tanto o louvor como a censura nada significam. Não, por agradável que seja o passatempo da mensuração, ele é a mais fútil de todas as ocupações e submeter-se aos éditos dos medidores é a mais servil das atitudes. Desde que vocês escrevam o que desejarem escrever, isso é tudo o que importa, e se vai importar por séculos ou apenas horas, ninguém pode dizer. Mas sacrificar um fio de cabelo de suas opiniões, uma só nuance de sua cor, em deferência a algum diretor com um vaso de prata na mão ou algum professor com uma régua escondida na manga, é a mais abjeta das traições e, comparado a ela, o sacrifício da riqueza e da castidade, que se costumava dizer que era a maior das desgraças humanas, é uma simples bagatela. Em seguida, penso que vocês podem levantar a objeção de que fiz demasiado alarde da importância das coisas materiais. Mesmo concedendo uma generosa margem ao simbolismo, no sentido de que 500 libras por ano representam o poder de contemplar e de que a fechadura da porta significa o poder de pensar por si mesma. Vocês ainda poderão dizer que a mente deve elevar-se acima dessas coisas e que os grandes poetas foram frequentemente homens pobres. Permitam-me, então, citar as palavras de seu próprio catedrático de literatura, que sabe melhor do que eu o que contribui para a formação de um poeta. Sir Arthur Quiller Couch escreve: Quais são os grandes nomes da poesia dos últimos 100 anos, aproximadamente? Coleridge, Wordsworth, Byron, Shelley, Landor, Keats, Tennyson, Browning, Arnold, Morris, Rossetti, Swinburne. Podemos parar por aqui. Dentre esses, todos, com exceção de Keats, Browning e Rossetti, foram homens saídos da universidade, e dentre esses três, Keats, que morreu jovem, ceifado na plenitude da vida, era o único que não tinha muitas posses. Talvez pareça uma coisa brutal dizê-lo, e é triste dizê-lo, mas, na dura realidade, a teoria de que o gênio poético floresce onde é semeado, e de igual modo entre pobres e ricos, contém pouca veracidade. Na dura realidade, 9 entre esses 12 foram homens saídos da universidade, o que significa que, de um modo ou de outro, conseguiram os meios de obter a melhor educação que a Inglaterra pôde proporcionar.
Na dura realidade dos 3 restantes, vocês sabem que Browning era abastado e aposto com vocês que não tivesse ele sido abastado, não teria conseguido escrever Saul ou The Ring and the Book. Assim como Ruskin não teria chegado a escrever Modern Painters, não tivesse seu pai sido um próspero comerciante. Rossetti tinha uma pequena renda pessoal e, além disso, pintava. Resta apenas Keats, a quem Atropos assassinou ainda jovem, assim como assassinou John Clare num hospício, e James Thomson, pelo láudano que tomou diante da decepção com as drogas. Esses são fatos terríveis, mas vamos enfrentá-los. É certo, por mais desonroso que seja para nós como nação, que por alguma falha de nossa comunidade, o poeta pobre não tem hoje em dia, nem teve nos últimos 200 anos a mínima chance. Creiam-me, e passei uns bons 10 anos observando umas 320 escolas primárias. Podemos tagarelar sobre a democracia, mas, na verdade, uma criança pobre na Inglaterra tem pouco mais esperança do que tinha o filho de um escravo ateniense de emancipar-se até a liberdade intelectual de que nascem os grandes textos. Ninguém conseguiria expor a questão de maneira mais direta. O poeta pobre não tem hoje em dia, nem teve nos últimos 200 anos, a mínima chance. Uma criança pobre na Inglaterra tem pouco mais esperança do que tinha o filho de um escravo ateniense de emancipar-se até a liberdade intelectual de que nascem os grandes textos. É isso aí. A liberdade intelectual depende de coisas materiais. A poesia depende da liberdade intelectual. E as mulheres sempre foram pobres, não apenas nos últimos 200 anos, mas desde o começo dos tempos. As mulheres têm tido menos liberdade intelectual do que os filhos dos escravos atenienses. As mulheres, portanto, não têm tido a menor oportunidade de escrever poesia. Foi por isso que coloquei tanta ênfase no dinheiro e num quarto próprio. Entretanto, graças ao trabalho árduo dessas mulheres obscuras no passado, sobre quem eu gostaria que conhecêssemos mais, graças, curiosamente, a 2 guerras. A da Crimeia, que permitiu a Florence Nightingale sair de sua sala de estar, e a Guerra Europeia, que abriu as portas à mulher comum cerca de 60 anos depois. Esses males estão em vias de ser minorados. Caso contrário, vocês não estariam aqui esta noite e a probabilidade de ganharem 500 libras por ano, por precária que temos ser ainda, seria extremamente diminuta. Mesmo assim, poderão vocês objetar: por que você atribui tanta importância a que as mulheres escrevam livros, quando, em sua opinião, isso exige tanto esforço, leva talvez ao assassinato das próprias tias? Quase certamente faz com que a pessoa se atrase para o almoço e pode levá-la a discussões muito sérias com alguns ótimos sujeitos? Meus motivos, permitam-me admitir, são parcialmente egoístas. Como a maioria das inglesas incultas, gosto de ler. Gosto de ler livros a granel. Nos últimos tempos, minha dieta tomou-se um tantinho monótona. A história envolve excessivamente as guerras. A biografia, os grandes homens. A poesia tem exibido, penso eu, uma tendência à esterilidade. E a ficção. Mas já expus suficientemente minhas falhas como crítica da ficção moderna e não direi mais nada acerca disso. Portanto, peço-lhes que escrevam todo tipo de livros, não hesitando diante de nenhum assunto, por mais banal ou mais vasto que seja. Por bem ou por mal, espero que vocês se apoderem de dinheiro bastante para as viagens e o lazer,
para contemplar o futuro ou passado do mundo, para sonhar com livros e vaguear pelas esquinas e mergulhar a linha do pensamento fundo na corrente. Pois, de modo algum as restrinjo à ficção. Se quiserem agradar-me, e há milhares como eu, podem escrever livros sobre viagens e aventuras, sobre pesquisas e estudos, história, geografia, crítica e filosofia e ciência. Assim fazendo, certamente, beneficiarão a arte da ficção, pois os livros têm um jeito de se influenciar mutuamente. A ficção estará muito melhor em grande intimidade com a poesia e a filosofia. Ademais, se vocês examinarem qualquer grande figura do passado, como Safo, ou Shibuko Murasaki, ou Emily Brontë, descobrirão que ela é tanto uma herdeira quanto uma geradora e que veio ao mundo porque as mulheres passaram a ter o hábito de escrever naturalmente, de modo que, até como prelúdio à poesia, essa atividade de sua parte teria valor inestimável. Mas, quando reexamino estas anotações e critico o meu próprio fluxo de pensamento enquanto as formulava, descubro que meus motivos não foram inteiramente egoístas. Ultrapassa esses comentários e digressões a convicção. Ou será o instinto? De que os bons livros são desejáveis e de que os bons escritores, mesmo que exibam todas as variedades da depravação humana, são ainda bons seres humanos. Portanto, quando lhes peço que escrevam mais livros, insisto em que façam algo que será para o seu bem e para o bem do mundo em geral. Como justificar esse instinto ou crença, eu não sei, pois as palavras filosóficas, quando não se foi educada numa universidade, são propensas a trair-nos. O que se pretende dizer com realidade? Parece algo muito caprichoso, muito incerto, ora encontrável numa estrada poeirenta, ora num recorte de jornal na rua, ora num narciso ao sol. Ilumina um grupo numa sala e marca algum dito casual. Esmaga-nos ao caminhar-nos para a sala sob as estrelas e torna o mundo do silêncio mais real do que o mundo da fala. E então, lá está ela de novo, num ônibus, no tumulto de Piccadilly. Por vezes também, parece habitar formas demasiadamente distantes para que possamos discernir qual é sua natureza. Mas, o que quer que toque, ela fixa e toma permanente. Isso é o que resta quando a carcaça do dia foi recolhida num canto. É o que resta do tempo passado e dos nossos amores e ódios. Ora, o escritor, segundo penso, tem a oportunidade de viver mais do que as outras pessoas em presença dessa realidade. É sua obrigação encontrá-la e colhê-la e comunicá-la ao restante de nós. Ao menos é isso que infiro da literatura de Lear ou Emma ou La Recherche du Temps Perdu, pois a leitura desses livros parece executar uma curiosa operação germinativa nos sentidos. Vê-se mais intensamente depois. O mundo parece despido de seu invólucro e provido de vida mais intensa. Invejáveis são as pessoas que vivem em maus termos com a irrealidade e dignas de pena as que são golpeadas na cabeça pela coisa feita sem conhecimento ou cuidado. Assim, quando lhes peço que ganhem dinheiro e tenham seu próprio quarto, estou lhes pedindo que vivam em presença da realidade uma vida animadora, ao que parece, quer se consiga partilhá-la ou não. Neste ponto, eu me deteria, mas as pressões da convenção determinam que todo discurso deve terminar com uma peroração. E uma peroração dirigida às mulheres deve ter algo, vocês hão de ouvir, de particularmente exaltador e nobilitante. Eu lhes imploraria que se lembrassem de suas responsabilidades,
que sejam mais elevadas, mais espirituais. Eu lhes lembraria quanta coisa depende de vocês e que enorme influência pode exercer no futuro. Mas essas exortações, penso eu, podem ser tranquilamente deixadas a cargo de outro sexo, que as colocará e a rigor as tem colocado com muito maior eloquência do que posso alcançar. Quando vasculho minha própria mente, não encontro sentimentos nobres sobre sermos companheiras e iguais e influenciarmos o mundo para fins mais elevados. Descubro-me dizendo, breve e prosaicamente, que é muito mais importante ser aquilo que se é do que qualquer outra coisa. Não sonhe em influenciar outras pessoas, eu diria, se soubesse fazê-lo de forma mais brilhante. Pensem nas coisas como são. E mais uma vez, vem-me a lembrança, mergulhando em jornais e romances e biografias, que quando uma mulher fala com mulheres, deve ter algo muito desagradável escondido na manga. As mulheres são duras com as mulheres. As mulheres não gostam das mulheres. As mulheres... Mas será que vocês não estão completamente fartas da palavra? Garanto-lhes que eu estou. Concordemos, então, que um artigo lido por uma mulher para mulheres deve terminar com algo particularmente desagradável. Mas como é isso? Em que posso pensar? A verdade é que frequentemente gosto das mulheres. Gosto de sua informalidade, gosto de sua integridade, gosto de seu anonimato. Gosto, mas não devo prosseguir dessa maneira. Aquele armário lá. Vocês dizem que ele contém apenas guardanapos limpos? Mas e se Sir Archibald Bolkin estiver escondido entre eles? Permitam-me, então, adotar um tom mais severo. Eu lhes terei, nas palavras precedentes, transmitido suficientemente as advertências e a exprobração da humanidade? Falei-lhes sobre o conceito muito baixo em que as tinha o Sr. Oscar Browning. Mostrei o que Napoleão pensou de vocês em certa época e o que Mussolini pensa agora. Depois, para o caso de alguma dentre vocês aspirar à ficção, transcrevi para seu bem a recomendação do crítico sobre conhecerem corajosamente as limitações de seu sexo. Referi-me ao professor X e dei destaque à sua afirmação de que as mulheres são intelectual, física e moralmente inferiores aos homens. Transmiti-lhes tudo o que veio a mim de modo espontâneo e aqui está uma advertência final do Sr. John Langdon Davis. Ele adverte as mulheres de que, quando as crianças deixam de ser inteiramente desejáveis, as mulheres deixam de ser inteiramente necessárias. Espero que vocês tomem nota disso. Como posso incentivá-las mais a empreenderem a tarefa de viver? Minhas jovens, diria eu, e tenham a bondade de prestar atenção, pois a peroração está começando. Vocês são, a meu ver, vergonhosamente ignorantes. Nunca fizeram uma descoberta de alguma importância. Nunca sacudiram o império ou levaram o exército à batalha. As peças de Shakespeare não são de sua autoria e vocês nunca apresentaram uma raça de bárbaros às bênçãos da civilização? Qual é sua desculpa? É muito fácil vocês dizerem, apontando para as ruas e praças e florestas do globo, fervilhando de habitantes negros e brancos e cor de café, todos extremamente ocupados com o tráfego e as empresas e o relacionamento sexual, que estivemos ocupadas com outro trabalho.
Sem nosso trabalho, esses mares não seriam navegados e aquelas terras férteis se constituiriam num deserto. Geramos e alimentamos e lavamos e instruímos, talvez até os 6 ou 7 anos de idade, 1.623.000.000 de seres humanos que, segundo as estatísticas, existem atualmente. E isso, mesmo admitindo que algumas de nós tenhamos tido ajuda, leva tempo. Há uma certa verdade no que vocês dizem, não nego. Mas, ao mesmo tempo, permitam-me lembrar-lhes que existem pelo menos 2 faculdades para mulheres na Inglaterra desde 1866, que a partir de 1880, a mulher casada foi autorizada por lei a possuir sua própria propriedade e que em 1919, e já se vão aí 9 anos inteiros, ela obteve o direito do voto. Será que posso também lembrar-lhes que a maioria das profissões está aberta a vocês há quase 10 anos? Quando refletirem sobre esses imensos privilégios, a extensão de tempo em que eles vêm sendo desfrutados e o fato de que deve haver, neste momento, umas 2.000 mulheres capazes de ganhar mais de 500 libras por ano de um modo ou de outro, vocês hão de concordar em que a desculpa da falta de oportunidade, formação, incentivo, lazer e dinheiro já não se aplica. Além disso, os economistas têm nos dito que a senhorita Seaton teve filhos demais. Vocês devem, é claro, continuar a ter filhos, mas, como dizem eles, aos 2 e aos 3, e não às dezenas e às dúzias. Assim, com algum tempo nas mãos e algum conhecimento livresco na cabeça, vocês já tiveram o bastante de outro tipo e, em parte, suspeito de que estejam sendo enviadas à universidade para desaprender. Sem dúvida, ingressarão num outro estágio de sua carreira muito longa, muito laboriosa e altamente obscura. Milhares de penas estão prontas para sugerir-lhes o que devem fazer e que efeito terão. Minha própria sugestão é um pouco fantástica, admito. Prefiro, portanto, colocá-la em forma de ficção. Disse-lhes, no transcorrer deste ensaio, que Shakespeare teve uma irmã. Mas não procurem por ela na vida do poeta escrita por Sir Sidney Lee. Ela morreu jovem. Ai de nós! Não escreveu uma só palavra. Está enterrada onde os ônibus param agora, em frente ao Elephant and Castle. Pois bem, minha crença é de que essa poetisa, que nunca escreveu uma palavra e foi enterrada numa encruzilhada, ainda vive. Ela vive em vocês e em mim, e em muitas outras mulheres que não estão aqui esta noite porque estão lavando a louça e pondo os filhos para dormir. Mas ela vive, pois os grandes poetas nunca morrem, são presenças contínuas, precisam apenas da oportunidade de andar entre nós em carne e osso. Essa oportunidade, segundo penso, começa agora a ficar ao alcance de vocês conferir-lhe. Pois minha crença é de que, se vivermos aproximadamente mais um século, e estou falando na vida comum que é a vida real, e não nas vidinhas à parte que vivemos individualmente, e tivermos cada uma 500 libras por ano e o próprio quarto, se tivermos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que pensamos, se fugirmos um pouco da sala de estar e virmos os seres humanos nem sempre em sua relação uns com os outros,
mas em relação à realidade e também o céu e as árvores, ou o que quer que seja como são, se olharmos mais além do espectro de Milton, pois nenhum ser humano deve tapar o horizonte, se encararmos o fato, porque é um fato, de que não há nenhum braço onde nos apoiarmos, mas que seguimos sozinhas e que nossa relação é para com o mundo da realidade e não apenas para com o mundo dos homens e das mulheres, então a oportunidade surgirá. E a poetisa morta, que foi a irmã de Shakespeare, assumirá o corpo que com tanta frequência por terra deitou, extraindo sua vida das vidas das desconhecidas que foram suas precursoras, como antes fez seu irmão, ela nascerá. Quanto a ela chegar sem essa preparação, sem esse esforço de nossa parte, sem essa certeza de que quando nascer novamente achará possível viver e escrever sua poesia, isso não podemos esperar, pois seria impossível. Mas afirmo que ela viria se trabalhássemos por ela, e que trabalhar assim, mesmo na pobreza e na obscuridade, vale a pena. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A leitura na íntegra deste livro está no nosso canal do YouTube, para todos lerem. Isabela Loures, Isabela com Z e um L, Loures, Loures. Mais uma vez, agradecemos à Rádio Teletema Espaço da Inclusão por esta deliciosa parceria. Um abraço a todas e todos e até domingo que vem. Se você gostou deste conteúdo, eu te peço para que clique e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a todas essas leituras. Obrigada e um abraço.